Espartilho é uma daquelas coisas que ou o povo ama ou odeia. Não tem meio termo. Mas curiosidade sobre ele, meu amor, todo mundo tem. Então hoje eu estou aqui para responder todas as dúvidas que você tem sobre espartilhos aí nessa sua cabecinha e não sabia para quem perguntar. Meu nome é Pauline Kisler, eu sou historiadora especializada em moda e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você caiu do bonde e, curiosamente, coincidentemente, despencou nos braços de um bonitão rico e libertino que você jura que vai colocar na linha, seja muito bem-vindo. Spoiler, não, você não vai. Pelo amor de Deus, não seja ONG de macho. Uma das coisas que mais me perguntam é se existe, afinal, alguma diferença entre corset, espartilho, corselet e corpete. Corset é o nome do negócio em francês, mas espartilho é como eles eram chamados em Portugal e aqui no Brasil, pelo menos desde os anos 1700. E olha, isso está registrado nos dicionários da época. Mas como espartilho é uma palavra que é usada de qualquer jeito, até para esses cintos elásticos, as grifes que fazem espartilho sob medida costumam dizer que fazem corsets, para diferenciar dessa peça que você compra pronta com manequim PMG na internet. Originalmente, o espartilho era uma peça de roupa íntima, ou seja, era usada por baixo da roupa. O que aparecia mesmo era o corpete, que era a parte de fora. Os corpetes até podiam ser estruturados, mas eles não moldavam o corpo, eles seguiam a forma criada pelo espartilho. No final dos anos 1940, quando a Maison Dior trouxe de volta as cinturas marcadas, o espartilho lá dos anos 1800 acabou ganhando uma nova versão no século XX, com tecidos mais leves e menos camadas, também com menos barbatanas e agora com bojo, também para ser usado por baixo da roupa. Essa versão que é chamada de corselete ou corselet. O espartilho mesmo voltou à moda nos anos 1980, graças a Madonna e a grifes como Thierry Mugler. E de lá para cá, ele deixou de ser uma peça de roupa íntima e passou a ser usado livremente por cima da roupa também. Eu sei que vocês têm muita curiosidade sobre como é que um espartilho é feito, então eu vou tentar fazer o resumo do negócio aqui. Primeiro, que espartilho bom tem que ser feito sob medida e por alguém que saiba o que está fazendo. Não é porque tem meia dúzia de barbatana e amarra nas costas que vira um espartilho, meu amor. O espartilho de verdade é uma peça que sustenta os seios e dá uma forma específica para o tronco através de compressão. Então, quem faz esse negócio precisa manjar de anatomia humana tanto quanto de modelagem. Porque o espartilho mal feito pode prejudicar a tua saúde, além do fato de que ele te dá uma baita de uma dor nas costas, te dá dor nas pernas, prejudica a tua circulação e pode mexer até com a tua digestão e te dá azia e indigestão. O espartilho tem um tecido externo e um forro. E entre esses dois, várias camadas de tecidos de reforço. Além das barbatanas, que ajudam a dar formato e estrutura para o bichinho. Hoje em dia, as barbatanas mais usadas são as metálicas, que são feitas de um aço especial, flexível, que não enferruja e não quebra. E elas são colocadas nesse caminhozinho costurado que é chamado de canaleta. Muitos espartilhos modernos têm esse feixe metálico na frente, que se chama buzz, que é uma invenção da era vitoriana, porque é muito mais fácil de se vestir sozinha com ele. E a maioria deles fecha nas costas com cordões, que é o estilo da era vitoriana e da era eduardiana. Uma coisa que é legal de falar é que o espartilho não pode ser feito com tecido que estica, porque senão ele cede e não cumpre a sua função de segurar as coisas. E que o formato que seu corpo vai ficar com ele depende da modelagem que é usada, das características do teu próprio corpo e do tipo de espartilho que você estiver usando. Porque existem os espartilhos históricos, que tentam recriar silhuetas de diferentes épocas, e existem os espartilhos modernos, que já ficam mais dentro daquilo que hoje é considerado um corpo feminino ideal ou desejável. Vocês também me perguntaram muito sobre quais são os tipos e os formatos de espartilhos que existem. Então eu vou começar explicando para vocês que existem 4 formatos globais de espartilho. O overbust, que cobre completamente os seios e pode ter bojo ou não. O mid-bust, que termina na altura dos mamilos e só sustenta os seios por baixo. O underbust, que pega só a parte baixa do tronco, sem ter nenhuma sustentação para os seios. E o waist cincher, que só foca na região da cintura, quase como um cinto gigante.
Aí nós temos as modelagens modernas, com vários tipos de decorações e detalhes diferentes que vão muito do gosto de cada pessoa. E as modelagens históricas, que têm formatos específicos para cada época, e a maioria dos espartilhos antigos eram do tipo midi-bust. Os primeiros espartilhos, lá do final dos anos 1500, achatavam os seios e tinham uma forma bem cônica. A frente era bem mais comprida do que as costas para dar esse efeito alongado no tronco. E as barbatanas deles eram de cordão, cana-de-açúcar ou junco. Barbatanas de baleia ainda eram raras. Mas nos anos 1600 elas já começaram a se tornar mais comuns. E o espartilho ficou um pouco mais longo, com o decote mais aberto e também mais reforçado. Uma coisa legal dos anos 1600 é que vários espartilhos eram ajustados na frente e não nas costas. Já nos anos 1700, ele ficou mais curto, ganhou mais barbatanas e essas abinhas que se abrem em cima do quadril. E também existiam peças que amarravam na frente, nas costas ou nos dois lugares ao mesmo tempo. Em 1790, eles ficaram bem mais curtos e ganharam bojo, porque a moda da época era de seios redondos e não mais achatados. Na Regência, eles viraram quase sutiãs modernos, porque a moda da época não tinha mais vestidos ajustados. E a partir de 1820, eles voltaram a ficar longos, mas agora com um formato cada vez mais violão, que é aquela silhueta típica da era vitoriana e que a gente mais associa com a ideia de um espartilho. Mais nos anos 1900 tem o espartilho eduardiano, que parece que deixava a mulher com peito de pombo, mas era só um monte de enchimento. Nos anos 1910, eles começaram a ficar abaixo do busto e mais longos, porém com cada vez menos barbatanas. Até que na década de 1920, eles se transformaram e deram origem a cintas elásticas. Aí aquela pergunta de $1 milhão, né? Tia modista, como é que eu faço para comprar um espartilho de verdade para mim? Se você está pensando em comprar para usar só de vez em quando e não tem grana para investir, super rola de comprar esses prontos na internet, feitos na China e tal. Mas é importante eu mandar a real aqui. Sim, esses espartilhos da China vão te machucar. Porque eles não têm espaço suficiente para o seu quadril e para o seu busto, porque eles não são feitos sob medida. Então vai marcar a pele, provavelmente vai te deixar toda dolorida e até incomodar no quadril e nas pernas se você precisar ficar sentando e levantando com frequência. Agora, se você planeja usar por tempo prolongado e várias vezes, ou se você quer arrasar nos lookinhos históricos, é legal você pensar na sua saúde, no seu conforto e investir numa peça sob medida, feita para você e por alguém que saiba o que está fazendo. Mas corset bom não é barato, gente. Vamos ser absolutamente sinceros aqui. A gente não está falando de um item de primeira necessidade, a gente está falando de uma peça de luxo. Você não vai achar um bom corset sob medida por R$100, porque isso mal paga só o fecho metálico que vai na frente, tá? Os mais baratos, de qualidade razoável, começam ali perto dos R$450. Menos do que isso já é para desconfiar. A minha dica é a Banshee Corsets, uma parceira aqui do canal, porque eles fazem peças lindas, sob medida, inclusive para corpos plus size. E você pode até comprar com desconto usando o meu cupom modista do Desterro. Vocês me pediram dicas de cursos e de livros sobre espartilhos, então eu vou compartilhar os meus favoritos com vocês. Para uma história crítica dos espartilhos, sem sensacionalismo barato, o livro da Valerie Steele é o meu amorzinho. Tem o Corsets and Crinolines da Nora Val, que traz moldes de peças originais para você ampliar. O livro de técnicas históricas da Jill Selling, que também tem moldes de peças originais para você ampliar e detalha mais a questão da construção. Para aprender a fazer os moldes sob medida do zero, tem o livro da Mandy Barrington, que é muito bom, porém um pouquinho complicado. E o único material minimamente decente em português é o livro da Ana Laura Berg, que saiu pela editora do Senac. A Ana Laura, inclusive, tem um curso online de construção de espartilhos. E uma outra opção é o curso da Jerônima Bacco. E eu só indico esses dois cursos especificamente para vocês, porque são duas pessoas que têm não só um domínio de modelagem, de uma forma geral, mas que são pessoas que têm um estudo muito aprofundado sobre a história dos corsês e as técnicas, como elas foram mudando ao longo do tempo até chegar nas peças que nós conhecemos hoje. Claro que existem outras opções que você vai encontrar na internet, mas eu não posso recomendar alguma coisa que eu não tenha visto que o material seja minimamente decente para recomendar para vocês. Ah, modista, mas e se eu quiser fazer meu espartilho sem curso e sem esses livros, o que você me indica? Sorte e paciência em primeiro lugar. Existem algumas marcas, todas gringas, que vendem moldes de espartilho em PDF, especialmente os históricos. Mas eles não são
peças para um iniciante na costura. Nem os espartilhos da regência, que parecem tão simples, na real são tão simples assim. Então, se você está pensando em começar esse caminho de aprender a fazer espartilhos, eu já vou te avisar que ele é longo, ele é chato e você vai errar muito antes de fazer qualquer coisa que realmente preste. Infelizmente, eu estou falando isso para vocês por experiência própria. Ok, vamos falar sobre espartilhos masculinos, porque sim, homens também usaram espartilhos em momentos específicos da história. E isso não tinha qualquer relação com ser gay ou qualquer coisa do tipo, mas na verdade estava relacionado com a própria ideia de masculinidade da época. Vamos começar dizendo que desde os anos 1500 as roupas masculinas também eram estruturadas. Nesse caso para criar uma silhueta mais fortinha, já que não tinha outro jeito de entrar no shape na época. Eu acho muito engraçado como quando você estuda história da moda, o que você mais encontra em texto da época é homem reclamando que tudo que as mulheres usavam, tá, em termos de moda, eram artifícios para enganar os coitados dos homens. Mas eles também usavam essas coisas. Pô, Henrique VIII, ninguém acreditava que era desse tamanho mesmo, meu parça. O nome dessa peça é codpiece, gente. Nobres realmente usavam esse negócio claramente para compensar alguma coisa. Os coletes dos caras eram estruturados. Os gibões tinham enchimento. Até as meias da regência tinham enchimento porque, por algum motivo, panturrilhas masculinas eram consideradas muito sexy. E foi justamente na regência, tá, entre 1800 e 1820, que as mudanças da moda decretaram o fim da barriguinha de champanhe para os homens. E aí nós tivemos calças estruturadas para segurar a pancinha, mas também espartilhos masculinos, que continuaram em uso pelo menos até 1840. E depois disso, lá por 1880, o espartilho masculino ainda era usado como um tipo de aparelho ortopédico, mas também como uma peça de fetiche. Porque sim, os vitorianos adoravam uma safadeza, eles só se preocupavam em esconder isso o tempo todo. Tia modista, homem também pode usar espartilho? Sim, meu amor, não tem absolutamente nenhuma regra, nenhuma lei que te impeça. Você só precisa encontrar uma pessoa que saiba fazer as adaptações de modelagem para o seu corpo. O modelo que parece ser muito popular é esse, que combina a estrutura do espartilho com o formato de um colete masculino de alfaiataria e que não feminiliza o formato do corpo. Mas existem homens que usam o espartilho e que optam por trabalhar com silhuetas que definem mais a cintura mesmo. Seja por uma questão de gosto ou estética pessoal, às vezes por questões relacionadas a fetiches, mas também por questões artísticas, como o caso das drag queens que usam espartilhos para construir silhuetas femininas dramáticas nos seus shows. O que importa é achar aquilo que funciona para você e te deixa confortável no seu corpo, mas também na sua cabeça. Porque não adianta você vestir alguma coisa e passar o tempo todo encucado com o que os outros estão pensando. Então levanta essa cabeça e sustenta esse estilo, né, meu amor? Você sabia que existia até espartilho infantil? Na era vitoriana, a gente encontra até anúncios deles em jornais e revistas de moda. Mas os espartilhos infantis não tinham barbatanas. Eles eram feitos só com uma ou duas camadas de tecido leve e estruturados com cordões ao invés das barbatanas. Essa técnica é chamada de cording e ela dá sustentação sem fazer muita pressão. Os espartilhos infantis também costumavam ter botões e alças, porque eles eram pensados para ajudar a educar a postura da criança. E por isso mesmo eram usados tanto em meninas quanto em meninos. Mas ali por volta dos 8 a 9 anos, isso já era tirado dos meninos, a menos que eles tivessem alguma necessidade ortopédica de permanecer com a peça. Enquanto que para as meninas, elas passariam a usar espartilhos de maneira definitiva mais ou menos ali depois que elas tivessem a primeira menstruação. Quando elas começavam usando espartilhos leves, que iam ficando mais estruturados e mais compressivos com o passar do tempo. Até que ali por volta dos 17 ou 18 anos, quando elas eram apresentadas formalmente à sociedade, já estavam usando seus espartilhos de adultas. A única coisa moderna que eu consigo mais ou menos comparar a lógica disso é com o aprendizado de andar de salto. Era como se elas começassem com um salto de 3 centímetros mais grossinho e fossem aprendendo e se acostumando a andar com saltos cada vez mais finos e mais altos até finalmente virarem a Joelma. A gente precisa falar sobre tight lacing. E eu sei que você já ouviu histórias de mulheres que reduziram a cintura a míseros 36 centímetros com o espartilho. Mas fora alguns casos extremos, como o da Sissi, imperatriz da Áustria, que na real envolvia um senhor de um transtorno alimentar,
Não, as mulheres vitorianas não praticavam tight lacing. Elas não usavam espartilhos apertados com o objetivo de afinar a cintura de maneira definitiva. Nem removiam costelas, porque na época não tinha nem anestesia decente, quanto mais antibiótico. Boa parte da ideia de que as mulheres vitorianas se espremiam até ficar com a cintura do tamanho de um pires vem, na real, de revistas e livros sobre fetiches. Porque sim, meus amores, na era vitoriana se produziu muita literatura erótica e pornográfica. Alguns desses textos foram republicados nos anos 1920, não como literatura de ficção, mas como relatos reais. E aí todo mundo desligou o cérebro e passou a acreditar que toda mulher vitoriana se apertava no espartilho até desmaiar. Esses espartilhos que você vê em museus, eles são expostos fechados, mas eles não eram usados assim. A amarração era para regular, e você podia usar mais ou menos apertado. E as peças de museu são peças de mulheres ricas e peças que foram pouquíssimo usadas, que eram provavelmente o equivalente da época daquele sutiã push-up meia taça que você só usa em ocasiões especiais e dura anos na gaveta de lingerie. A gente sabe, através de diários, de cartas e até das revistas de moda, que existiam modelos de espartilho mais leves que eram usados no dia a dia. E esses, assim, eram para ocasiões especiais mesmo. E a gente tem um outro problema que muitas vezes acaba passando batido, que é o fato de que as fotografias da época eram profundamente editadas. Você já reparou como essas fotos de cinturas muito finas da era vitoriana sempre estão contra fundos sólidos? Se você ampliar a foto, vai ver uns grãozinhos na volta do corpo, dos braços e até do pescoço e do rosto. Essa é a área onde a foto foi editada. Os fotógrafos raspavam as fotos com areia e materiais ácidos e repintavam os fundos e criavam, pronto, fotinhos editadas. E são fotos das celebridades da época. Atrizes, cantoras de ópera, membros da realeza. Nada diferente das fotos cheias de filtros dos influencers atuais. Mas as mulheres vitorianas tinham truques dentro das roupas para conseguir criar a ilusão de uma cintura mais fina sem precisar necessariamente se espremer no espartilho até a morte. O mais básico era ali nos anos 1850, 1860, em que os volumes e as decorações das roupas criavam uma ilusão de cintura mais fina. Em 1880, esses detalhes e recortes que imitam sobreposições nos corpetes faziam a mesma coisa e desenhavam um formato de corpo que nem sempre era o real. E entre 1890 e 1910, que parece que quando as silhuetas ficaram mais extremas, o negócio era enchimento mesmo. Tacava enchimento no quadril, socava enchimento no busto, enchia o peito da blusa de babado, caprichava nas anáguas engomadas para a saia ficar bem aberta e pá, virava uma deusa com cinturinha de vespa. Os espartilhos dessa época que a gente vê em museu têm um quadril tão grande assim porque os enchimentos iam dentro deles. Isso significa que nenhuma mulher passou mal por causa do espartilho muito apertado na era vitoriana? Claro que não, até porque sempre tem uma abestada que parece que o cavalo lhe mordeu a cabeça. Mas o lance dos desmaios possivelmente tem muito mais a ver com a exposição a produtos químicos tóxicos, como o arsênico nos papéis de parede e os corantes alimentícios à base de chumbo, além de água e comida contaminada, e o fato de que até xarope para tosse nessa época tinha cocaína e cannabis. Gente, eu acho que eu consegui cobrir quase todas as dúvidas que vocês mandaram. Especificamente sobre as trabalhadoras, já tem vários vídeos aqui no canal sobre os espartilhos delas, então eu estou deixando tudo linkado na descrição. Na descrição você também encontra referências de pesquisa e o link para se tornar membro do canal e ter acesso à minha biblioteca pessoal com vários livros e artigos sobre o assunto. Inclusive, este vídeo e este canal só existem por causa dos nossos apoiadores. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like nesse vídeo, apertar o botãozinho de hype se ele estiver disponível para ajudar na distribuição. E, claro, dar uma conferida nestes outros conteúdos de história da moda que a gente já tem por aqui e que eu separei para você com todo carinho.